Bom, nem o contrato de 129 milhões, porque tem uma turma dizendo, não, esse contrato não existe, o contrato foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro, gente. Então muita coisa vai sair desse caldo aí, que o Congresso Nacional volte logo do recesso para apurar isso devidamente. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. O Ramagem, em relação a essa absurda cariação que o Dias Toffoli está inventando, eu vou resumir daqui a pouquinho as informações sobre Banco Master, escritório da Dona Vivi, Alexandre de Moraes e essa cariação que o Dias Toffoli está inventando. PGR é contra, Polícia Federal, colegas dele no STF, todo mundo dizendo que isso é um absurdo completo, que a investigação está no início, que não tem que fazer acariação nenhuma, porque não há narrativas para serem confrontadas e coisas desse tipo. Mas em relação ao que o David trouxe, né, depois, se vocês puderem, acessem aí. É fechado, né, Pedro? As minhas colunas são fechadas? Né? Tá. Então, você que é assinante da revista Timeline tem acesso lá à minha coluna. E eu falo basicamente desses 3 atos macabros da imprensa, que é, primeiro, negar, e aí o David falou, por que agora resolveram enxergar as ilegalidades? Calma, as antigas, que começaram, talvez, ou talvez antes, mas vamos marcar ali 2019, né, inquérito das fake news, até hoje, Malu Gaspar, Lauro Jardim, essa turma continua negando que houvesse tudo aquilo, né? Eles negaram durante muito tempo, veementemente. Não tem ilegalidade, não tem abuso, não tem arbítrio. Vai lá, Alexandre de Moraes é a muralha em defesa da democracia, o nosso super-herói. Aí derrotaram o bolsonarismo, entre aspas. Aí, agora está na hora de autocontenção, né, de voltar à normalidade. Quer dizer, reconheceram que havia crimes, ilegalidades, inconstitucionalidades dessa forma. Não, tudo bem, era necessário. Era por uma boa causa, agora vamos voltar à normalidade, vamos cumprir as leis. E agora, do nada, ou não, como diria Caetano Veloso, ou não, eles começam a pegar no pé do Alexandre de Moraes. E aí estão aí dizendo que estão cumprindo o seu papel, que é, fiscalizar o poder público, as pessoas que lidam com recurso público, que este é o papel que eles estão trabalhando para melhorar o STF e que estão sendo atacados. Mas calaram a boca, fecharam os olhos e os ouvidos para tudo que foi praticado contra colegas, contra veículos de comunicação. Nunca deram um ai para dizer, olha, o STF está trabalhando contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e jornalistas perdendo canais, e veículos de comunicação sendo censurados, e jornalistas ficando sem passaporte, contas bancárias bloqueadas. Não viram nada. Aí, de repente, né, eles resolvem pegar no pé do Alexandre de Moraes, muito focados nisso. Banco Master. O resto eles meio que perdoaram, como viram no segundo ato deles, né? Quer dizer, realmente houve irregularidades, houve ilegalidade, mas era legal, era preciso, eventualmente é preciso, né? Um pouquinho de tirania para salvar a democracia. Então é uma turma, e eu encerro o meu artigo, inclusive, chamando essa turma toda do que a Malu Gaspar está sendo chamada, né? De imprensa cretina, prostituta e vendida. Ela vai conforme os interesses, ou de quem veio a ordem, né? Para, olha, agora vamos para cima do Alexandre de Moraes. Agora ele passou do ponto. Não, essa relação com o Banco Master, como se tudo que ele fez, né, contra, por exemplo, Ramagem, que está aqui, contra Alan dos Santos, que está aqui, fosse perdoável, porque, puxa, era por uma boa causa. É um absurdo completo. Mas, resumindo aqui toda a questão, e claro que vocês estão sabendo, o Alexandre de Moraes emitiu já 3 notas para negar que tivesse conversado com o Gabriel Galípolo sobre Banco Master, disse que nunca falou sobre isso, que ele teve uma reunião em 14 de agosto, logo depois de ser sancionado, no dia 30 de julho deste ano, para falar da Lei Magnitsky. Depois ele teve uma nova reunião com o Galípolo em 30 de setembro, para falar sobre as sanções secundárias à mulher dele, às empresas da família. Foi dia 22 de setembro isso.
nunca falei sobre Banco Master com o Gabriel Galípolo e coisa e tal. Ele não rebateu, inclusive, até agora, nessas 3 notas, bom, nem o contrato de 129 milhões, porque tem uma turma dizendo, não, esse contrato não existe. O contrato foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro, gente. O patrimônio da dona Vivi não saiu de 24 milhões de reais em 2023, né, para 79 milhões em 2024 à toa. Né? Não houve esse aumento do nada. Né? E ele não rebateu, porque o Estadão também entrou. O Estadão demorou a entrar nessa onda contra o Alexandre de Moraes. Quando entrou, disse, olha, ele ligou 6 vezes no mesmo dia para o Gabriel Galípolo para falar de Banco Master. O Alexandre de Moraes não negou. Ele também não falou sobre a presença dele numa festa na mansão. Foi assim que foi tratado. Realmente é uma casa enorme. 36 milhões de reais vale a casa do Vorcaro em Brasília. No 3º trimestre do ano passado, claro que ele não falou sobre Banco Master também. Já havia o contrato entre o Banco Master e o escritório da dona Vivi nessa época em que o Alexandre de Moraes foi a essa festa. E ele também não falou nada sobre a pressão que teria feito sobre a Polícia Federal. Os números da dona Vivi, do escritório dela nas Cortes Superiores, assim, depois que o Alexandre de Moraes se tornou ministro do STF, são impressionantes. Né? Ela tinha 27 ações antes do marido se tornar ministro do STF e depois passou a ter 152. Né? 152. É algo nas Cortes Superiores. Né? É algo inacreditável esse crescimento. E aí a gente tem essa questão, Ramagem, dessa cariação que o Dias Toffoli, no dia 30 de dezembro, em meio a um recesso, inventa entre o liquidador do Banco Master, né, que é um diretor do Banco Central, o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e um representante do BRB, o ex-presidente do BRB, foi demitido, que o BRB, o Banco Estatal do Distrito Federal, que estava querendo comprar o Banco Master. Bom, está todo mundo dizendo que essa cariação é um absurdo completo, que isso pode ser uma maneira de intimidar o Banco Central, controlar o Banco Central, tentar chegar à fonte que está vazando as informações sobre esse processo para a imprensa. O que você pode dizer sobre isso? Porque, inclusive, colegas do Dias Toffoli estão dizendo não existe Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal. Você faz a cariação quando você tem vários depoimentos que são, né, conflitantes e você coloca as pessoas ali para, olha, você falou isso, você disse isso, e aí? Mas não há ainda. Está no início. Aliás, uma investigação muito dificultada pelo próprio Toffoli, a margem. Lacombe, esse Banco Master, esse caso do Banco Master é um verdadeiro estudo de caso para se entender o que se tornou o Brasil, a desordem que é o Brasil, o conflito de interesses, patrimonialismo, que é o interesse particular acima do interesse público, como as Cortes Supremas se entram em interesses particulares, em atos ilícitos o tempo todo. O Dias Toffoli, entrando primeiro, né, a gente pode fazer uma análise de todo esse contexto das irregularidades, do começo ao fim do que está acontecendo. Essa parte da acariação vai contra a decisão do Dias Toffoli de haver uma acariação entre o Banco Master, o presidente do Banco Master, que foi preso, e um diretor do Banco Central, ou seja, o diretor do Banco Central está na posição de um investigador administrativo. Então você vai botar de frente a frente para uma acariação o investigador contra o investigado. Isso sai completamente da lógica de uma acariação e do que se tem que elucidar para o procedimento. Primeiro que o juiz não tem esse poder, não tem essa capacidade, foge a ele, tem que ver ou da polícia ou do Ministério Público um pedido de acariação. E o contrário, como você mesmo estava falando, a PGR foi contra. Foi contra porque não parte dos princípios de uma acariação. Mesmo a PGR contra, mesmo o Banco Central pedindo, demonstrando as formalidades do direito contra essa acariação, não. Dias Toffoli manteve. O que a gente está vendo ali? Criaram monstros, o principal, o Alexandre de Moraes, e os outros querem se apoderar desse poder absoluto e vão atropelar o direito completamente. Eles atropelam a Constituição, o Código de Processo Penal, o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? Polícia investiga, Ministério Público
acusa, juiz julga. No caso, não. O Toffoli já puxou. O juiz natural é saber qual é a competência para o julgamento. O Toffoli puxou para ele, declarou sigilo absoluto em algo que tem que ter transparência, porque tem esse clamor popular, essa necessidade da sociedade saber o que está acontecendo, essa gravidade tão grande entre autoridades públicas, inclusive do judiciário. Ele colocou o sigilo e coloca uma cariação desse nível. A cariação está ali pelos dispositivos, se eu não me engano, o 299 do Código de Processo Penal. Para elucidar aqui para as pessoas, você faz uma acariação quando há uma divergência de fatos, não de imputação do investigador contra o investigado. Então, você faz a acariação entre um investigado e outro investigado, que ele já pode ser acusado ou réu, entre um e outro, ou entre um investigado e uma testemunha, ou entre um investigado e uma vítima, ou entre vítimas ou entre testemunhas. Nunca entre um investigador e um investigado. O que está ali acontecendo? Que a gente já está vendo pelo que está sendo revelado, né? Estão saudando corretamente a Malu Gaspar pela notícia, ou a Malu Gaspar que recebeu essas informações para divulgar? Porque essas informações de plano, a gente vê que são informações internas. Há um contrato que foi achado no celular do Daniel Vorcaro. Quem é que achou esse contrato dentro do celular do Daniel Vorcaro? A Polícia Federal. Então, ela conseguiu essa informação de quem? Da Polícia Federal. Das ligações, das conversas, das reuniões do Alexandre Moraes, com quem ela conseguiu essas informações? De altas autoridades do poder público. Então, o Toffoli está se fazendo do abuso de poder do Alexandre Moraes igual ao Alexandre Moraes. Se no começo a esposa ou ex-esposa do Toffoli estava trabalhando com os advogados que defendem o Banco Master, e a esposa do Alexandre Moraes, essa carreira também meteórica, imbatível, nos tribunais superiores, sem conhecimento jurídico nenhum, estavam ali querendo salvar o Banco Master, cheio de ilícito contábil e tudo mais. Hoje a gente tem que saber, a gente quer analisar e vai ver os próximos passos, se o Toffoli, em objetivo primário agora, Lacombe, o que a gente tem é salvar o Alexandre Moraes. Tentar. E para salvar em seguida o Banco Master, que, dentro de uma lógica que tudo já está... é insalvável. Ali está cheio de crimes. Seria desfazer a liquidação. Seria... Desfazer. Por isso, o sigilo dessa coisa toda. Aí a gente volta no sistema todo, né? Do que o encalço ao Alexandre de Moraes. Não está conseguindo se explicar, não sabe se explicar, e só se explicar, você já mostra que ele está fragilizado. Então, ele se sente o Deus ali. Sem controle nenhum. O que a gente tem que saber, está aqui trazendo para todos e analisando, Alexandre de Moraes é o quê? Ele é o sistema? Ele faz parte do sistema? Ou ele é instrumento do sistema? Esses próximos passos vão nos mostrar isso. Está parecendo muito que ele se acha o Deus do sistema, mas o sistema está colocando ele como um instrumento e está querendo descartá-lo. Por quê? Porque ele se tornou incontrolável. Outros ministros do STF estão preocupados. O Toffoli não. O Toffoli quer fazer parte desse abuso de poder completo. Hoje, ali no Supremo Tribunal Federal, a gente tem diversos que não cumprem o que se deveria da toga suprema. Tem um representante do coronelismo ali, tem um gangster, tem um psicopata, tem um comunista. Ele não precisa nem dizer quem é quem. É fácil identificar. Agora, com esse controle absoluto todo, o que o sistema olhou? Ele pode se voltar contra o sistema. Pode se voltar contra o PT e o Lula, pode se voltar contra o centro, pode se voltar contra a Faria Lima, pode se voltar contra a grande mídia, contra a Globo, por exemplo. Então, a Malu Gaspar, de repente, vem com essa investigação, uma bomba, ou seja, ele destrói a Constituição, passa por cima da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal, para destruir a direita, para destruir Bolsonaro, para aterrorizar a direita, para a direita não ir mais para as ruas, para calar a direita, não está conseguindo plenamente. Essas páginas está continuando nas redes sociais, está voltando para as ruas, temos que voltar para as ruas em 2026. Agora, com Bolsonaro, estão acabando com Bolsonaro, com seus aliados, prendendo todo mundo para matar Bolsonaro. Então, a partir desse momento, cumpriu essa missão, o monstro ali, ditador, que abusa de todos os direitos, e pior, com esse Banco Master, está roubando, está enriquecendo ilicitamente, está no momento do sistema se livrar deles.
Agora, os demais, como o Toffoli, estão querendo dar guarida para ele lá, e passam por um processo como esse. Vou aqui também, como o Alan fala, né, tomar conta aqui do microfone. Essa questão do Banco Master, por que eles estão trazendo esse Aquino agora? Porque esse Aquino, no primeiro momento, estava pelo Banco Central... Foi quem liquidou, né? O diretor de liquidação. Foi quem liquidou, mas no primeiro momento ele estava querendo sanear. E esse é um trabalho do Banco Central, tentar sanear para não haver uma contestação, um desequilíbrio em todo o mercado. Então ele tinha alguns pareceres, por mais que ele tenha já emitido 38 notícias ao Banco Master de uma impossibilidade de liquidação, de desvios e problemas de contábil, nos balanços contábeis, ou seja, uma sorte de problemas lá. Depois que veio um outro diretor, um Renato Gomes, quando o BRB estava tentando salvar o Banco Master, se viu uma fraude de bilhões, de cerca de 12 bilhões, inclusive envolvendo o BRB, que aí o Banco Nacional não teve outra maneira senão liquidar o Banco Master, por unanimidade dos seus diretores. E é aí que o Toffoli e o Alexandre de Moraes, pela sua interferência ilícita, conflito de interesse, abuso de poder, estavam atuando nessa hora que se soltou tudo. Então o Toffoli ali está querendo fazer essa acariação ilícita, sem aprovação inclusive do MP, para tentar salvar o Banco Master, jogando um diretor que possa falar algumas coisas que ele possa canetar de alguma forma. Esse é o grande problema. É aí que está a questão. E aí você vê o caos que se tornou o Brasil, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, que a gente quer liberdade de investir, de prosperidade bancária, liberdade econômica. Mas quando é que você viu uma FEBRABAN apoiar o Banco Central numa liquidação de um banco? E, ao contrário, o TCU ir contra uma instituição pública, o Banco Central. Está tudo errado no Brasil e só para interesse particular, infelizmente. Então, muita coisa vai sair desse caldo aí. Que o Congresso Nacional volte logo do recesso para apurar isso devidamente. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal. Você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição. E assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.